Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você está no GMT-3, maior canal sobre relojoaria em língua portuguesa no YouTube. E neste vídeo eu vou te contar 5 erros que eu cometi na minha história com relógios. Conto para que você aí pense e se você achar, se você concordar comigo, não cometer os mesmos erros. Mas é claro, antes da gente entrar no assunto, convidar você a se inscrever no nosso canal, aciona o sininho aí, se você quiser aí dar um passo além e se tornar T-3 como os nossos queridos amigos aqui, você pode tornar-se um membro e nos apoiar aí a produção de conteúdo financeiramente, e eu já te agradeço. Caso você opte por sê-lo, se inscreve também lá na nossa conta no Instagram, GMT-3. 5 erros. Você deve estar pensando aí, pô, Leandro, uma hora dessa, um desses 5 ele já vai falar sobre os Fashion Watches. Para adiantar, já vamos começar com eles então. O 5º erro, Fashion Watches. Que seriam essas Fashion Watches? São marcas de relógio, são relógios produzidos para marcas de moda, não necessariamente produzidas por estas marcas. Aí você se pergunta, Leandro, é um erro, então, comprar esse tipo de relógio? Não, não é. Errado é você pagar mais do que esse relógio merece ser pago. A gente está falando, é claro, existem exceções às regras, né? Existem algumas marcas, como, por exemplo, Cartier, Hermès, são relógios assim sofisticadíssimos e produzidos por eles. Mas quando a gente traz para relógios mais acessíveis, mais de entrada, aí a gente já está falando de um nicho que, por exemplo, você tem uma fábrica, geralmente na China, 99% das vezes na China, que produz para várias marcas de moda. Então não existe assim, você está comprando um relógio pela estética. Então a minha dica é, de erros que eu já cometi no passado, não pagar muita grana nesses relógios, porque simplesmente não vale. Aí você fala assim, pô, Leandro, a Rolex pede uma grana violenta nos relógios deles e não vale isso tudo, e todo mundo paga. É claro, mas a Rolex investe na sua imagem. Por exemplo, você nunca vai ver uma corrida de Fórmula 1, sabe, na hora da largada, que você vê escrito Rolex lá, você nunca vai ver lá um banner escrito Daniel Wellington, né? Ou seja, é uma marca, né, de moda. Então são marcas assim que você precisa ter um certo cuidado para você não investir muito, embora existam também relógios dessas marcas, por exemplo a Náutica, pertence ao grupo Timex, relógios muito legais, tem um design bem bacana e são preços bem legais, bem interessantes, mas não procura você observar as marcas, quanto que estão pedindo no relógio, porque eu já cometi erros aí de pagar uma nota, principalmente, é claro, quando a gente está começando, mas eu já paguei uma nota em relógio que depois eu olhei e falei, caramba, e relógio que não durou nada. Relógios que, infelizmente, aí o peso dessa fabricação, de repente não ter aí um padrão de qualidade tão legal, tão exigente quanto uma marca de entrada mais focada em relógio, como Orient, Seiko, a própria Casio, com os modelos de choque. Então você vai ter ali modelos de entrada de fábricas especializadas em fabricar relógios e que você vai ter aí uma chance menor de ter algum tipo de dor de cabeça. Beleza? Fashion Watch, não pague muito mais do que eles merecem. Nossa 5ª dica, nossa dica número 4, relojoeiro ruim. Vou contar essa história exemplificando. Esse relógio aqui é um Citizen automático da década de 70. Olha essa foto aí. Tá vendo esse bonitão aí? Esse aí é o meu pai. Tá? Sabe esse outro bonitinho que ele tá segurando? Tá? Esse sou eu. Tá vendo o relógio que meu pai tá utilizando? É esse aqui. Relógios com valor sentimental, sempre quando alguém me pergunta, Leandro, pô, tô com um relógio aqui que era do meu avô, que era do meu pai, que tem um valor sentimental, eu tenho assim 5 vezes mais cuidado para indicar um relojoeiro para que seja feita a manutenção nesse relógio, porque relógios com fundo com valor sentimental, eles muitas vezes excedem o seu valor intrínseco, né, o seu valor do relógio em si. Por que eu estou exemplificando isso? Por que foi um erro? Eu, no começo, né, se eu estava no canal, acho que eu estava começando o GMT-3 ainda, não conhecia
ainda esses maravilhosos profissionais que eu conheço agora, né, que posso indicar para as pessoas, eu deixei esse relógio aqui para um camarada e falei, cara, eu preciso que esse relógio volte a funcionar. Ele pegou, não, beleza, eu vou consertar para você. Aí ele pegou, falou, ó, vou fazer um orçamento e te ligo. Ele pegou, foi fazer o orçamento, me ligou, falou, ó, Leandro, o movimento não tem jeito, tá? Eu preciso trocar. Na minha cabeça de inocente, eu pensei, o cara vai trocar um pelo outro, né? Eu falei, não, beleza, pode trocar. O que ele fez? Uma adaptação. Olha só essa janela de data, tá vendo? Ali do ladinho tem um espaçozinho sobrando. Ele pegou um movimento que não é desse relógio e eu não tive nem coragem de abrir esse relógio ainda para ver esse movimento. Mas enfim, um relógio que faz parte da minha história, faz parte da história do meu pai. Toda hora eu lembro do meu pai quando eu vejo esse relógio. Graças a Deus, meu velho tá vivo. Pai, beijo, te amo, tá aqui tua máquina super bem cuidada, mas o coração dela já não é mais o mesmo. Então, tome bastante cuidado. É aquele ditado, né? Se você acha caro levar para um cara bom, experimenta deixar na mão de um barato. Então, saiba para quem você vai levar seus relógios. Gaste, meu irmão. Se você gastou uma grana alta nos seus relógios, gaste para manutenção. Principalmente com quem você já sabe, com quem você tem confiança. Então, um relojoeiro de confiança, os caras que mantêm esses nossos relógios funcionando, eles merecem ser tratados por nós a pão de ló. Porque realmente ser um bom relojoeiro no Brasil é lutar contra a maré, né? E, enfim, eu valorizo demais esses caras e acho que em breve a gente tem novidade aqui. O Guga lá da Watch Rescue está com um projeto bem legal, vou conversar com vocês sobre isso em breve. Beleza, meus queridos amigos? Dica número 4, cuidado com quem você deixa os seus relógios para fazer sua manutenção. Dica número 3, essa vai dar treta, tá? Cuidado com as homagens. Ih, Leandro, falou de homagem, assunto delicado aqui no canal. Por que eu falo cuidado com as homagens? Comprar várias homagens te afasta de um bom relógio. Ah, Leandro, pô, eu tenho uma homagem, mas eu tô super satisfeita com ela. Legal, só que os preços desses relógios estão subindo demais. E eles estão começando a competir com relógios suíços bons. Tipo assim, preço de 2.5 homagem, você compra um Hamilton. É um relógio suíço de uma marca centenária. Então é uma marca americana, né? Um relógio suíço produzido por uma marca americana, um Hamilton, um CAC. E, cara, vai durar muito mais do que um relógio que você compra no AliExpress. Tá? Sendo totalmente sincero com você, porque aqui no canal eu faço, né, o review de homagens aqui, faço e farei, porque é um direito seu, é uma escolha sua. Tô falando para você uma dica minha de não investir demais, porque primeiro você está se privando de ter um relógio suíço com história, com uma marca, com um movimento legal, que às vezes são bem mais baratos do que você imagina. Tem review de suíço barato aqui no canal. Fiz um review de Hamilton CAC, de bons relógios. E cuidado com as homagens para elas não te afastarem de repente você tem um relógio que você está querendo bastante e você vai comprando, né, e tendo vários relógios, e aquele que você sempre sonhou acaba sendo deixado sempre para depois, sempre para depois. Então assim, homagem é legal, eu curto, sempre vai ter aqui no canal, mas muito cuidado para você não investir tanto, principalmente agora, porque o preço delas está subindo, né? Vários lugares que você consegue parcelar lá fora, então isso você paga isso, né? Esse parcelamento você se reflete num preço mais caro, então bastante cuidado com as homagens para elas não te afastarem de repente de um relógio, de um Grail Watch, né? Esse é um termo bastante utilizado na relojoaria, o relógio Graal, né? Aquele que você morre de vontade de ter. Então cuidado para que não só as homagens, né, ou você investir em vários relógios, já entra no primeiro ponto que eu vou falar para vocês, mas cuidado para não acabar não afastando você de um relógio que você sonha bastante. Dica número 2, achar que todo relógio é investimento.
A gente acabou de falar de homagem, né? Então, ainda citando elas, quando você compra um relógio que você não vai ter uma manutenção aqui no Brasil, de uma maneira oficial, você automaticamente, se você comprou o relógio pela internet, se você não prestou atenção em tamanho, não prestou atenção em pulseira, no bracelete, enfim, se você não curtiu o relógio, você perdeu grana, que você jamais vai conseguir vender pelo que você pagou. Isso daí essa regra se aplica a 99% das marcas de relógio. Nas marcas de entrada você vai ter aí algumas exceções, né? Citando aí, por exemplo, alguma série limitada Seiko, a gente trazendo para as marcas maiores aí, a gente já entra, né, na seara de Rolex, de Audemars Piguet, Patek Philippe, que são relógios em que você ou não perde dinheiro, se perde muito pouco, a desvalorização é muito pequena, ou ganha, né? É sempre de pouquíssima perda ou ganho. Mas isso daí, é claro, 99,9% das marcas não participam dessa regra. Geralmente você vai perder grana, então tome bastante cuidado achando que você está investindo, de repente você está querendo comprar um relógio e o cara está pedindo uma grana alta, você fala, não, vou comprar porque vai valorizar, e aí você acaba sendo prejudicado por essa suposição, porque relógio não é investimento, salvo os relógios de cofre, né, que a gente vê aí, e que nem é legal, né? Relógio é para estar aqui, para você estar usando, relógio é para estar arranhado, é para estar batido, é para estar com marca de uso, é para ele fazer parte da sua história, não ficar jogado num cofre esperando algum tipo de valorização que muitas das vezes nem acontece. Certo, meus queridos amigos, relógio, na sua maciça maioria das vezes, não é investimento. E agora sim, eu entro na minha primeira dica para você, a mais importante de todas. Não compre relógios por impulso. Já vi muita gente em saia justa por causa disso. Falo por experiência própria, tá? Já abri fatura de cartão de crédito com relógio para pagar, que a gente coça a cabeça e fala, como é que eu vou fazer? Esse erro eu já cometi também e eu quero passar para vocês algumas dicas. Eu vivo de relojoaria, né? O canal foi um hobby que acabou virando a minha profissão. Então eu respiro relógio 24 horas por dia. Eu vejo relógio em grupo que eu participo, grupo do Telegram, então toda hora tá aparecendo gente vendendo, gente oferecendo relógios a preços assim muito legais. Então eu precisei me doutrinar a ver bons relógios passar e deixar embora. Essa é a dica que eu passo para você. Igual os relógios que eu recebo para fazer review aqui no canal. Se dependesse de mim, eu ficava com todos, mas tenho a minha vida, tenho as nossas responsabilidades e não posso, né, me privar de tocar os investimentos de canal e a minha vida. Então, muito cuidado com a fatia do orçamento que você destina para pagar um relógio. Eu desenvolvi ao longo do tempo uma regra de ouro, que no meu caso se aplica, eu vou falar para você, caso você concorde, beleza, caso não, você ajusta ela para você. Na minha opinião, e por mais eu falar isso num canal de relógio pode soar até meio estranho, né? Eu, dono de um canal de relógio, mas na minha opinião, e a minha opinião, é claro, ela visa você ter um hobby saudável, é de você nunca destinar mais de um mês da sua vida para pagar um relógio. Essa foi a métrica que eu decidi. Então você pega o seu salário de um mês, pelo menos é assim que eu faço comigo, e eu me doutrino, falo, para mim eu não posso destinar esse valor mais do que isso para um relógio. Essa foi a métrica que eu destinei. Falando assim, primeira coisa que você deve estar pensando é, esse cara é maluco, né? Um mês de salário num relógio. Mas se você falar, pô, parcela em 10 vezes, pô, dá uma entrada daqui, vai parcelando, no final das contas você pegou esse um mês da tua vida e diluiu ele em um ano, quiçá, mas fato é, você pegou um mês de produção sua, um mês da tua energia, um mês acordando cedo, um mês aturando tudo aquilo que você precisa aturar, que você não quer aturar ao longo do mês,
para comprar um relógio. Então, assim, para mim, na minha opinião, um mês é o limite, né, para ficar fácil de você mensurar. Pode ser para você ou mais ou menos, mas foi a métrica que eu destinei, porque eu já vi muita gente se complicar, eu já me compliquei com compras. Você, pô, viu um relógio, curtiu, pô, dá pra comprar, compra. Pô, ali, pô, caramba, que oportunidade legal, vou comprar também. Pô, caraca, meu irmão, esse relógio, tava sonhando com ele, cara, vou comprar também. Aí quando você vê, você entrou numa bola de neve, e é claro, eu não desejo isso pra você. O canal é sobre relógio, mas a gente precisa saber pisar no freio, né? A gente precisa saber dizer não, a gente precisa ver bons relógios e falar, beleza, tchau, né? Não é pra mim. Porque a gente não pode, já falei isso pra você aqui, você não pode comprometer uma grana que você tem destinada a uma viagem de família, ou enfim, algo que você quer dar para um filho teu, substituir isso por um relógio, não vale. Por mais, né, doido que possa parecer eu num canal de relógio falar isso para você, mas é a verdade, porque precisa ser saudável, isso aqui tem que trazer pra gente alegria, não tristeza. Bom, essas aí são as minhas dicas, esse foi o nosso papo, a nossa conversa aqui, quero saber a sua opinião, coloca no campo de comentários, quero muito saber aí o que você pensa a respeito de quais você concorda, quais você não concorda, se você já deu com os burros na água, como eu já dei em alguma dessas alternativas, eu quero muito perguntar a você, para você colocar aí no campo de comentários. Se inscreveu no canal? Se inscreva, seja muito bem-vindo. Tá bom? E é isso aí. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas eu acho que eu falo demais. Bom, campo de comentários. Deus os abençoe. Oro sempre por você, para que você sempre tenha aí boas e agradáveis experiências na presença do nosso Deus e que Ele possa abençoar você, sua vida, seus negócios, sua família. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Adivinha o que eu esqueci de falar? Já sabe, né? O relógio, né? Alsta, edição GMT-3, apaixonado por essa máquina, apaixonado por esta outra máquina aqui, que eu não sei se você viu ela funcionando aqui ao longo do vídeo, o meu Seiko Poge, que você vai ver logo, e no outro corner, usando calções preto e vermelho e branco, nós temos aqui uma família Luminox, Luminox chegando no Brasil, Luminox Brasil. Vou mostrar para você essas máquinas aqui que eu recebi da Luminox. Tem cada relógio aqui, meu irmão, que você vai ficar doido. Maquinaça! Se inscreve lá na Luminox Brasil também, vou falar mais no nosso próximo vídeo. Já já você vai conhecer essas belíssimas máquinas aqui. Valeu, galera, um abração, tchau, tchau.